Vamos dar início então ao pós-jogo com o técnico Anderson Batatais. Rádio Esperança ao vivo, por favor, fica à vontade. Tá certo, vamos lá. Anderson, boa noite. Boa noite. O Anderson, o time começou pressionando bastante, dava a impressão que de repente temos até uma vitória tranquila, mas faz um gol e depois volta e de repente sofre esses dois gols. Gostaria que você explicasse realmente o que pode ter acontecido aí, para que hoje o Novo Horizontino não conseguisse aí os tão esperados 45 pontos, né? Aquela linha de corte aí do rebaixamento. O futebol ele é atraente porque ele tem, infelizmente, dessas, né? Primeiramente, a gente tem que enaltecer a Chapecoense também, que não, em nenhum momento, mesmo perdendo, não desistiu do jogo. Eu acho que esses primeiros 15 minutos, como você bem colocou, bem colocado, começamos muito forte. E aí começaram-se os erros, né? Erros de passe simples. O time foi se dilacerando, perdendo a tranquilidade para jogar, né? Ansioso para o resultado final. E você não pode ter um resultado final sem antes primeiro se desempenhar. E isso foi afetando o nosso psicológico e a gente, infelizmente, começou a errar muito. O time começou a se espaçar dentro do campo e facilitou para que a Chapecoense nos surpreendesse hoje, como nos surpreendeu. Batatais, às vezes a confiança é extremamente importante, mas às vezes esse excesso, como você falou, começaram alguns erros, quando o jogo parecia que estava muito tranquilo, muito na mão do Grêmio, começaram esses erros, teve um erro de saída de bola, quase saiu um gol ainda no primeiro tempo. Essa excesso, às vezes, de confiança pode ser também um ponto-chave que aconteceu na partida de hoje? Sim, com certeza. Eu acho que esse excesso de confiança... E também, sim, eu acho que o nosso time, né, na verdade, não só o nosso, mas o esporte, os que estão brigando aí, para não citar todos aqui, para não tomar tempo. Tem jogos que, principalmente dentro de casa, se você não tiver um fator emocional forte para jogar, acaba sendo, em vez de ser uma arma para você, acaba sendo para o adversário. Se você analisar, nós estamos fazendo uma campanha fora de casa que se levar em consideração muito mais significativa por causa desse fator emocional. Então, é um fator que nós temos que trabalhar, nós como os professores, né, o nosso treinador, nós todos que fazemos parte da comissão, trabalhar esse lado dos nossos atletas, porque já não é a primeira vez que isso acontece dentro de casa. A gente tem que ser bastante frio aqui para dizer que nós estamos nos trilhos, né, mas a gente tem que tomar cuidado com essas situações que estão acontecendo, para que a gente continue somando as quantidades de pontos necessárias. Como bem colocou aqui, hoje seria a nossa regra 45 pontos, né, de metas que a gente foi traçou a meta de subir na Série 2, conseguimos, 28 pontos do primeiro turno conseguimos, e hoje seria os 45 pontos que a gente tem traçado. Agora a gente tem que trabalhar esse lado aí para que a gente possa chegar lá contra o CRB e pagar esse jogo que, infelizmente, nós estamos devendo esses 3 pontos para a gente. Professor, algumas perguntas enviadas no nosso grupo de imprensa, todas mais ou menos com a mesma linha, né? O Arcílio Neto, como foi a conversa no intervalo após uma grande etapa inicial, né? O time sofreu um apagão nos 9 minutos iniciais do segundo tempo. Aí nessa linha você pode responder o Douglas Dias, que pede para o que tirar de proveito disso. E o Roberto Santana pergunta se foi alguma coisa relacionada a muita desatenção, né? O que aconteceu que o time voltou tão apático? Na verdade, nós não voltamos tão apático. Nós já terminamos o primeiro tempo, como bem falou, já era para a gente ter tomado o gol, né? Então, eu acho que esse timing, né, esse emocional nosso, aí, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. A cobrança no vestiário foi natural de jogo, porque nós sabíamos que, mesmo ganhando, a gente tinha que ser um pouco mais ágil, um pouco mais rápido nas ações, e a gente não estava conseguindo fazer. Sendo assim, se a gente voltasse, como nós terminamos o primeiro tempo, a gente ia ser surpreendido. E foi o que aconteceu. Nós não conseguimos dar esse start. Veio as mudanças fizeram com que o time galopasse um pouco mais, com velocidade de ação, tanto na hora de construir, quanto na hora da formatação no último terço, né? Mas, infelizmente, temos que parabenizar também o setor defensivo, o próprio goleiro, a trave,
faltou um pouquinho de capricho para que nós pudéssemos ter empatado e, consequentemente, virado. Então, eu acho que o lado emocional hoje pesou um pouquinho e a gente tem que trabalhar com os pés no chão, com tranquilidade, como a gente vem trabalhando até agora, porque a gente não pode cair na armadilha de achar que está tudo errado, está tudo bem. Isso é um acidente de percurso que acontece com qualquer equipe que está brigando lá em cima, não só com a gente, aconteceu agora há pouco também com o próprio esporte, né? Isso acontece. Agora a gente tem que detectar essa situação e trabalhar em cima para que a gente possa continuar vencendo na competição e somar os pontos necessários que nós precisamos ainda, tanto de fazer os 45 para traçar uma nova meta, que é com certeza o acesso da competição. Só uma... às vezes a falta até do Eduardo faz diferença na beira do gramado? Lógico que faz. O comandante, às vezes ele não precisa nem falar. Só a presença dele muda esse comportamento. Isso aí o comando, quem tem o comando, muda o comportamento só de estar na sua frente. Né? Você, na tua empresa, com certeza é assim. Não que você tem que ter um comportamento longe da pessoa que te comanda, um comportamento e perto o outro, não. Mas, infelizmente, nós temos isso. O ser humano tem disso, de quando ele não tem aquela pessoa que parece que pressiona ele em termos de presença, automaticamente ele tem um pouco a se soltar mais, a se relaxar mais. Tanto é que a equipe começa galopando como a gente gosta, né? Como o Eduardo treina, como a gente, né? E vai deslacerando. Então, eu acho com certeza que a presença do Eduardo, mesmo que nós tivéssemos ganhado de 4-0, 3-0, né, é sempre importante você ter o teu comandante ali. Né? Então, eu acho que lógico que é fundamental também ter, mas também não é uma muleta para que a gente possa pegar essa muleta e ficar em cima dela. A gente tem que fazer uma análise da gente internamente, porque não é a primeira vez que acontece da gente, na hora de bater uma meta, de ser o primeiro, de enfrentar o vento mais forte, principalmente dentro de casa, a gente está deixando um pouco a desejar. Então, tem tempo de corrigir isso, eu tenho certeza que a gente vai corrigir isso e a gente vai continuar fazendo a diferença como estamos fazendo até hoje.